o que não tem graça. Agora vamos ao que realmente não tem graça. E quando a gente vê certas discussões acontecendo no Brasil, né, diante dessa realidade que nós vamos falar aqui, dá uma preguiça moral e ao mesmo tempo desperta a necessidade de a gente ser muito duro com certas pessoas. Vai lá. A fome voltou a aumentar no Brasil, Reinaldo. Em 5 anos, cresceu em 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica. De acordo com o IBGE, cerca de 10 milhões e 300 mil brasileiros passaram fome em algum momento entre os anos de 2017 e 2018. O Instituto apresentou um outro dado importante. 4 em cada 10 famílias brasileiras não têm acesso regular e permanente a uma quantidade e qualidade suficiente de comida. Isso significa que essa parcela da população precisa limitar o tipo ou a porção dos alimentos que vão à mesa, ou até passa fome. Entraram na conta do IBGE somente as pessoas que moram debaixo de um teto, ou seja, estão excluídas do levantamento, as pessoas em situação de rua, que poderia aumentar ainda mais. Sim, certamente é maior do que isso, e isso se deve à grande recessão que o Brasil, pela qual o Brasil passou, né? E hoje, se a gente for atualizar esse dado, certamente ele não é muito bom, porque depois vem uma situação de baixo crescimento e de recessão outra vez. Né? Vale bem, vamos explicar direito o que quer dizer segurança alimentar, insegurança alimentar leve, para que as pessoas fiquem instruídas para poder debater, conversar, explicar para as pessoas o que é isso. Segurança alimentar é a família com acesso regular, permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Já a insegurança alimentar leve é a preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro, com uma qualidade inferior dos alimentos. Insegurança alimentar moderada é caracterizada por uma redução quantitativa de alimentos entre os adultos ou uma ruptura nos padrões de alimentação. E a insegurança alimentar grave é a redução quantitativa de alimentos também entre as crianças. Aqui também considerado que as pessoas passam fome. E para variar, claro, mesmo quando se trata de fome, mesmo não, especialmente quando se trata de fome, também isso tem cor no Brasil. Tem cor, Reinaldo. De acordo com o IBGE, nas casas onde houve a chamada insegurança alimentar, que o Ale explicou agora há pouco, mais de 50% dessas casas eram chefiadas por pessoas autodeclaradas pretas. A situação é muito parecida nos domicílios chefiados por mulheres. Também é pior entre as crianças e adolescentes nas áreas rurais e nas regiões norte e nordeste do país, onde mais da metade das pessoas não tem segurança alimentar. É isso. E o arroz amigo continua a fazer falta. Ainda falando sobre alimentação, o IBGE divulgou hoje dados sobre a importância do arroz no dia a dia do brasileiro, principalmente do brasileiro mais pobre. Um levantamento feito entre junho de 2017 e julho de 2018 mostra que, na média, o brasileiro gastou R$ 12,79 com arroz no mês. Entre as famílias de classe média para cima, essa média cai para R$ 11,32. Já para as famílias mais pobres, o número sobe para R$ 15,35. Ou seja, isso demonstra, Reinaldo, que essa crise recente do preço do arroz, que está bem mais caro, prejudica sobretudo as pessoas mais pobres. Sim, isso é evidente. Eu que já, sem querer fazer demagogia, mas eu já fui muito pobre, não sou mais. Eu como muito menos arroz hoje do que comia antes. Arroz é comida de pobre. É bom, é uma delícia, mas é comida de pobre. Ele dá sustância, né? Dá volume, enche a barriga, né? E a esse preço, evidentemente, isso vai piorar aquilo que já é ruim. O governo Bolsonaro pretende fazer um corte bilionário nas despesas com educação. É isso? Puxa, que bom. Vai lá. Não só educação, também agricultura e do Ministério da Cidadania para turbinar o chamado Plano Pro Brasil de infraestrutura e grandes obras. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o MEC deve ser o mais prejudicado. Deve perder mais de R$ 1,5 bilhão de reais, principalmente na área de desenvolvimento da educação básica. Até mesmo o Ministério da Defesa deve sofrer perdas. Segundo a pasta, o corte informado foi de 430 milhões. Os alvos da tesourada foram definidos em reunião da chamada Junta de Execução Orçamentária. O colegiado é formado, entre outros, pelos ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia.
E o ministro Milton Ribeiro, do MEC, quando foi falar de corte de educação, ele culpou os antecessores. Bom, ele nunca foi qualificado para o cargo, se desqualifica um pouco mais. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa, escrevi hoje. Olha, peço todas as vênias para os meus coleguinhas que acham que teto de gastos é uma espécie de, sei lá, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No caso, o Espírito Santo, que é a coisa mais imaterial dos três, né? Essa coisa miserável aqui, que vai reduzir aquilo que já é ruim para os pobres, vai ficar ainda mais. Atenção, esse teto de gastos era coisa do passado. Eu defendi o teto de gastos quando o teto de gastos era viável. Eu não defendo uma ideia por fetichismo, eu defendo uma ideia quando ela é viável. Isso era pré-pandemia. Esse teto, cedo ou tarde, vai cair. Que caia enquanto dá para planejar, mas aí nós precisaríamos ter um ministro da Economia que não estivesse empenhado hoje apenas em sobreviver no cargo. Então Guedes, aquele que chegou, até brinquei hoje no blog, ele chegou pensando que ele era o Pigmaleão da Galateia. Não entendi nada, Reinaldo. O Pigmaleão é uma figura mitológica que aparece na poesia do Ovídio. Momento cultural. E ele cria uma estátua, ele achava que as mulheres todas não eram dignas, não eram virtuosas o bastante para ele, ele esculpe uma estátua e se apaixona pela estátua. Um dia Afrodite fica com pena dele e dá vida para a estátua. O Paulo Guedes achava que o Bolsonaro era uma estátua e que ele era o Pigmaleão, que ele dava vida para a estátua, né? E que o Bolsonaro dependia dele para existir. O Bolsonaro demonstrou que tem as suas próprias ideias sobre a ruína brasileira, que são diferentes das ideias para a ruína brasileira que tem o Guedes, né? E hoje o Guedes está se arrastando no cargo, pedindo para ficar e oferecendo cabeça de auxiliar. O que é de uma baixeza única, né? Oferecer cabeça de subordinado para tentar ficar no cargo é do tipo de coisa, eu não tenho o menor respeito por gente assim, respeito intelectual, né? Então, enquanto é possível, enquanto é tempo, rediscuta. Eu não estou falando para não ter teto, mude o teto para poder repensar o orçamento, para que esses cortes não tornem ainda pior aquilo que já é muito ruim, mantendo uma perspectiva pré-pandemia. Quando a pandemia veio, mudou tudo. Agora, para isso, o ministro tem que ter credibilidade e tem de saber para onde vai. Como ele não sabe, como ele perdeu função, como virou um zumbi, então ficam fazendo essa brincadeira aí. Uma das razões que o Pantanal arde, porque não tem gente, não tem mão de obra, não tem dinheiro, além de não ter responsabilidade, para poder atuar. Agora, o que se está fazendo é sucatear a educação, é sucatear a saúde e outras áreas de serviço social do governo, tudo para pobre. Entendeu? Então, agora, para isso você tem que ter autonomia intelectual, coisa que ele perdeu, ele não tem mais. Já era. E também o estudo demonstrou que a distribuição das verbas do governo federal para os estados foi desigual, não seguiu regra, enfim, foi uma bagunça. Alguém está surpreso? Eu não estou.